Olá pessoal, eu sou Luiz Elias e você está no canal Diálogos com a Terapia Floral. Nós estamos na praia de Jurerê, em Florianópolis, Santa Catarina. E nós vamos começar agora a nossa caminhada e a nossa conversa de hoje. E vocês podem observar que é quase o momento do pôr do sol. Então nós vamos caminhando enquanto esse momento mágico acontece. E o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje foi justamente esse: o se pôr, o se permitir descansar, se permitir repousar. Quando eu falo de repouso, não é só um repouso do corpo físico, é um repouso também de alma, de mente e às vezes até de sentimentos. Então, muitas vezes o dia a dia corrido, um dia de trabalho agitado, faz com que a gente vá para casa, ou mesmo para quem está trabalhando em casa hoje, home office, que é muito comum, a gente deixe a nossa sala, o nosso ambiente de trabalho e não consiga se desligar, não consiga repousar a nossa mente. E a gente continua ali, ligado, pensando nos problemas que a gente tem que resolver, as contas que a gente tem que pagar no dia seguinte, e não consegue se desligar. Porque tem coisas que sim, a gente precisa estruturar, a gente precisa organizar, mas existe momento para isso. O dia tem 24 horas e a gente precisa descansar para que a gente recomponha as nossas energias. Isso é tão óbvio, né? Que parece que a gente não precisa estar falando sobre isso. Mas eu trouxe esse tema porque eu percebo que muitas pessoas reclamam que não conseguem dormir à noite, não conseguem se desligar dos seus problemas, porque ficam com a mente agitada ainda, pensando. Então, uma das coisas que é muito importante a gente olhar é para o ambiente que a gente dorme. Essa é a primeira coisa. E realizar a higiene do sono. Então, o ambiente de sono, de descanso, é um ambiente que ele tem que trazer tudo que nos invoque ao descanso e ao relaxamento. Ele não pode ter muitos estímulos excitantes, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ali já começa com a diminuição da luminosidade do dia a produzir melatonina, que é o nosso hormônio do sono, produzido pela pineal, uma glândula do nosso cérebro. Então, a gente precisa que o nosso cérebro entenda que é o momento de descansar. Então, muito excesso de luz, ou na TV, computador, celular, ele atrapalha esse processo natural e fisiológico. Então, se a gente pudesse desligar de tudo isso, pelo menos algumas horas, né, antes desse processo de dormir, que é exatamente o momento em que a gente precisa ir se desligando do dia, né, e se preparando para descansar, isso vai nos ajudar muito. Outra coisa que ajuda muito é a aromaterapia. Alguns óleos essenciais ajudam muito a relaxar. Né? Óleo de lavanda, por exemplo, é um óleo que é muito conhecido. Né? Tem outras propriedades, mas essa é uma propriedade importante dele também. E como nós falamos de floral,
É claro que existem muitos florais, muitas fórmulas, principalmente, que vão focar exatamente esse descanso, essa limpeza da mente, né? Para que a gente consiga relaxar, consiga se tranquilizar, se desligar dos problemas do dia a dia, para que a gente tenha um repouso reparador, que é isso que é importante, porque também uma noite agitada é uma noite que não traz um sono reparador. Então, isso é muito importante. Algumas pessoas têm o hábito de leituras, que também a gente recomenda que sejam leituras suaves, leituras que vão trazer uma tranquilidade, uma paz. Isso também pode ajudar. Leituras também que trazem agitação, que trazem preocupação ou estudo, isso também vai conectar o cérebro com o dia. Algumas músicas relaxantes também podem ajudar. A mesma indicação de não usar músicas agitadas, que também vai estimular o cérebro a entender que o que nós queremos é movimento e não descanso. Então, algumas dicas são importantes da gente observar. Uma outra dica é a nossa alimentação. Se a gente se alimenta muito próximo da hora de dormir, todo o nosso sistema digestivo, principalmente o nosso estômago, ele que deveria estar descansando também, ele vai estar trabalhando. Então é um outro comando contrário ao descanso que nós estamos dando para o nosso corpo. E muitas vezes, mesmo quando a gente consegue dormir, esse peso no estômago, ele pode fazer com que o nosso sono não seja um sono reparador, que a gente acorde ou que a gente tenha pesadelos. Isso interfere muito. O uso de essências florais ou fórmulas com essências de campos de consciência, borrifadas no ambiente, também com esse intuito de fazer com que o ambiente fique mais harmonizado, fique equilibrado e mais purificado. Isso também vai nos ajudar muito no sono, naquele sono tranquilo, naquele sono reparador. Mas, deixando um pouquinho de lado, né, essas dicas com relação ao sono, eu queria falar um pouquinho do dia a dia mesmo, do processo de deixar, às vezes, algumas atitudes em processo de sono, porque a gente, às vezes, acha que sempre tem que estar fazendo alguma coisa, sempre tendo que estar tomando resoluções, agindo. E às vezes a gente se encontra em situações tão difíceis e que a gente não tem a menor ideia do que fazer. E nessa nossa necessidade, às vezes ansiedade, que gera uma angústia, um sofrimento, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa. Se a gente não fizer, a gente acaba se culpando, ou então a gente acaba achando que não está agindo como deveria, né? E aí a culpa realmente acaba acontecendo. Então, o que eu queria era falar sobre isso, que muitas vezes deixar de fazer alguma coisa é fazer alguma coisa. Que muitas vezes não fazer algo é o que a gente tem a fazer. Esperar que às vezes a nossa mente intuitivamente nos diga qual a melhor conduta
principalmente quando envolve uma outra pessoa, que às vezes a gente, sem pensar, acaba falando coisas que machucam, que magoam. Então, às vezes, não falar também, né? Aquietar a nossa fala, deixar a nossa fala dormindo e deixar os nossos ouvidos, não só os ouvidos de ouvir na matéria, no plano físico, mas os ouvidos de ouvir a intuição. Então, às vezes, demora um pouquinho e isso exercita a nossa paciência, a nossa resignação. E nessa demora, quando a gente consegue se aquietar, consegue parar para ouvir a nossa voz interna, que é aquele sono que a gente precisa ter para reparar, para reestruturar, nos organizar internamente, no nosso processo de humor, nosso processo de nos estabilizar diante das situações. Então, esse é o processo que eu chamo de processo de sono. Então, agora a gente observa todos os dias o sol nascendo, o sol se pondo, a gente acordando e a gente dormindo. E a gente esquece de trazer essa dinâmica para a nossa vida. A gente esquece de fazer isso, ter essas atitudes que são fisiológicas do dia e da noite para o nosso viver, para que a gente possa, quando necessário, dizer: agora é hora de dormir, agora é hora de descansar, de repousar, de não fazer nada, absolutamente nada. E quando a gente entra nesse processo, que acaba sendo um processo meditativo, uma forma de meditar também, a gente se abre para as informações, para as intuições que nos chegam de tantas formas. Às vezes a gente passa a ouvir pessoas que a gente não costuma ouvir no dia a dia, ou então pessoas que não costumam chegar até nós, vêm e nos trazem alguma mensagem. A gente abre o celular e a gente se depara com uma frase, com alguma mensagem, daquelas que a gente recebe todos os dias e a gente não para ver, para ouvir, né? Hoje em dia as pessoas não param muito mais, nem para ver, nem para ouvir, para observar, porque não tem tempo. E isso é real. Elas realmente não têm tempo. Mas quando a gente percebe que o tempo a gente pode construir de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas verdades, de acordo com o que a gente entende naquele momento que é prioridade. E muitas vezes a gente não se coloca nessa prioridade. A gente não coloca a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa alegria nessa prioridade. E aí o que acontece? A gente acaba adoecendo. E nesse adoecer, nós somos obrigados a descansar. A gente ganha um atestado médico, que às vezes a gente diz que não quer ou que não pode, mas não tem jeito. A gente precisa descansar. Então, fica aqui o convite para que a gente possa fazer essa reflexão e de nos permitir descansar. Não só à noite,
mas no dia a dia. Tirar férias, fazer aquilo que dá prazer. Ir para uma praia, caminhar, conversar com amigos, andar de bicicleta, tricotar, bordar, desenhar, pintar. Brincar com os filhos, com os animais de estimação, olhar para a natureza, contemplar um pôr do sol, contemplar uma lua que está nascendo e contemplar e dizer sim para a vida, com gratidão, com amor. E a gente vai, nesse processo, perceber que coisas tão pequenas, que a gente às vezes não dá nenhum valor, acabam ficando tão grandes. Coisas que são gigantescas, como a capacidade de ver, a capacidade de andar, a capacidade de abraçar, a capacidade de falar, de pensar, que é tão importante e que nos é dada como dádiva e que faz parte da nossa vida e que pra gente isso é tão natural, tão normal, que a gente até se esquece de agradecer. E muitas vezes, quando a gente perde, a gente dá valor. Então, existem muitas essências de campo de consciência que nos auxiliam nesse processo de lucidez, nesse processo de expansão dos nossos chakras, do chakra frontal, do chakra laríngeo, do chakra cardíaco e de todos os outros chakras, e que nos permite se mover no mundo de uma forma equilibrada, harmoniosa, e que a gente possa trazer benefício a todos aqueles que estão ao nosso redor, a natureza, ao ecossistema e a nós mesmos. Simplesmente agradecer tudo aquilo que nos vem. E, inclusive, a nossa oportunidade de descansar. Ver, contemplar o pôr do sol é algo mágico. E às vezes a gente, na correria do dia a dia, só consegue passar por esse momento e olhar no retrovisor do nosso carro e ter um instante de luz que vai brotar dos nossos corações em forma de gratidão, muitas vezes sem a gente pensar. Mas alegria vem. Da mesma forma que olhar para o céu, contemplar as estrelas, contemplar a lua cheia, é tão maravilhoso. E não exige nada. A gente pode fazer isso da rua, a gente pode fazer isso da sacada da nossa casa, do nosso apartamento. A gente pode fazer isso do nosso carro. A gente só precisa ter olhos de ver. A gente só precisa ter um coração para agradecer. E entender. Cada momento é único e não volta. Cada relacionamento é precioso e precisa ser respeitado, precisa ser cuidado, precisa ser amado. Cada pessoa que chega até nós
precisa ser vista. Com olhos de ver, com o coração aberto para sentir, com os braços prontos para abraçar e as mãos prontas para afagar. Então, o outro chamado aqui é para que você olhe para aquela pessoa que está ao seu redor, para que você ame aquela pessoa, seja o seu companheiro, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus mestres, seus professores, seus companheiros de jornada. Olhe com olhos de ver, olhe de forma empática, sem julgar, sem se sentir superior, sem condenar. Olhe com a luz de dentro da alma, de alma para alma, de luz para luz, porque é isso que nós somos, seres de luz. E como nós estamos é passageiro, é momentâneo, é ilusório. O que nós realmente somos é luz. E se nós conseguirmos nos relacionar com tudo aquilo que está ao nosso redor, com a natureza, com as pessoas, entendendo que todos são seres de luz, o nosso relacionamento muda, a nossa vida muda e o planeta também vai mudar. Porque nós vamos nos relacionar de um lugar de respeito, de um lugar de reconhecimento, de um lugar de gratidão, de contentamento, de um lugar empático. E vamos deixar de olhar somente para nós mesmos e ver como o nosso olhar se amplia quando nós realmente conseguimos ver o outro e ver tudo aquilo que está ao nosso redor, se esquecendo um pouquinho de olhar somente para nós mesmos. Então, eu vou deixar vocês agora com esse pôr do sol tão lindo, para que vocês possam refletir. A lua está nascendo também ali, cheia, linda. Então é um momento muito mágico. E eu agradeço muito por poder estar compartilhando todo esse momento de tanta alegria, de tanta luz com vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. E fiquem com esse momento tão mágico do sol se pondo e da lua nascendo.